Oi, gente. Sou Camila Claudina, professora de língua portuguesa. Hoje eu vim trazer para vocês essa aula específica, tá? Para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte e até para a Polícia Militar da Paraíba. Eu trouxe bem específico para a banca IBFC, certo? Um dos assuntos que mais caem hoje em concurso público, seja lá para o que você esteja estudando, seja lá para que banca for, certo? Termos de conjunção. Antes de eu escolher, eu pensei, meu Deus, qual é a temática de língua portuguesa que eu acredito que seja muito em comum em todas as bancas e em todos os aspectos, e principalmente um assunto tão cobrado, certo? Se você for perceber e você fizer raio-x de bancas, as bancas elas sempre cobram a parte de conjunção. A parte de conjunção, elas cobram muito porque a gente pode trazer um aspecto morfológico, assim como um aspecto semântico, que é a relação das classificações até das próprias orações, tá? A gente pode trazer essa relação de oração coordenada, oração subordinada, que ela pode perguntar o nome da oração que vai ser estabelecida através da conjunção morfologicamente, ou até ela pode trazer essa relação de sujeito, verbo, que tipo de verbo é, certo? E qual o tipo relacionado ao seu complemento, caso o verbo venha a ter o complemento. Então, eu trouxe aqui para vocês parte de conjunção, lembrando que isso aqui é bem específico para a banca IBFC, certo? Sem muitas delongas, a gente vai começar explicando o que é uma conjunção. A conjunção ela vai vir, certo? Ela vai ser empregada numa oração para fazer ligações de termos e orações. Perceba que a partir do momento que eu digo assim, eu comprei lápis e canetas, certo? Perceba que eu tenho aí um verbo comprar, porque quem compra, compra alguma coisa. Porém, perceba que esse comprar vai fazer a inclusão de dois elementos. E esses elementos eles vão ser ligados através da conjunção e, certo? Então, perceba que o papel principal da conjunção vai ser essa relação de ligação entre os termos ou orações. Eu trouxe aqui um exemplo de termos, certo? Termos quando eu falo no modo substantivo, morfológico substantivo. Perceba que lápis e caneta aqui são substantivos, são termos, certos, adaptados, e a conjunção ela vem aqui para fazer a união entre esses termos. Para que eu não precise falar, eu comprei lápis, ponto, eu comprei canetas. Tranquilo? Então, para iniciar, eu trouxe aqui uma esquematização, certo? Na parte de subordinação, tá? A gente vai ver um pouco das coordenações, mas aqui eu já quero adaptar um pouco das subordinações, que são o que mais cai até o momento. Tranquilo? Então, vamos lá. Vê só. As subordinadas, certo? A gente tem três tipos de subordinadas. A gente, primeiramente, vai ter a subordinada substantiva. A subordinada substantiva é quando você tem uma conjunção subordinativa integrante, certo? Essa conjunção vai ser um que e o se, onde a gente vai conseguir fazer a troca por isso, certo? Lembrando que quando a gente tem, a banca não vai cobrar apropriadamente a forma morfológica e sintática. Por quê? Porque a partir da conjunção subordinada integrante, ou chamada de substantiva, vai se iniciar a oração subordinada substantiva. E a partir disso, a gente vai ter que a conjunção ela vai dar um indiciamento de que ali vai ter um termo sintático. Como assim, Camila? Vamos supor, se eu tenho aqui subordinada subjetiva, isso quer dizer que o que ele vai fazer parte, ele vai dar início ao sujeito da oração. Vamos dar um exemplo no modo real, tá? Fala assim, ó, é necessário que você saia. Perceba aqui que eu tenho o termo é necessário, tranquilo? Eu tenho um verbo aqui, certo? Verbo ser, certo? Verbo de ligação. Eu tenho o seu complemento, que vai ser um predicativo do sujeito. E para fazer o encontro do sujeito, a gente pergunta quem ou que é o verbo. E aí, quando eu faço a pergunta o que é necessário, aí você me responde que você saia. Aí, nisso, eu já começo dizendo, percebeu que aqui tem o quê? E aí, para dar início à oração subordinada substantiva, a gente vai ter um que e um se, onde a gente vai poder fazer a troca por isso. Perceba que quando eu digo assim, é necessário isso, faz sentido. Então, aqui você deu início a uma oração subordinada substantiva, subjetiva,
Por que subjetiva, Camila? Porque a partir do que? O que ele já vai introduzir aí o sujeito da oração, tranquilo? Então, Camila, como é que a banca vai cobrar de mim? Ela pode trazer relacionado a que tipo de oração é, certo? E para você saber o tipo de oração, é só fazer análise de que tipo de conjunção foi empregada, que vai ser a oração subordinada substantiva subjetiva, ou ela vai perguntar, o termo sublinhado que você saia, ele age sintaticamente como? A, objeto direto, B, objeto indireto, C, sujeito, aí você marca lá, sujeito, certo? Outra coisa também que eu queria chamar a atenção, você percebeu que aqui no meio do sujeito, que na verdade a gente não pode ligar sujeito a uma pessoa determinada, tá? A gente tem que ligar sujeito a uma expressão também. Perceba que aqui a gente não vai ter uma pessoa determinada praticando a ação, e sim a gente vai ter uma expressão, certo? Uma oração. Aí você vai me perguntar, Camila, por que uma oração sendo o sujeito? Como assim? Não entendi. Porque a oração ela não é introduzida pelo verbo. E como é que o verbo ele vai ser sujeito? Existe isso, tá? Perceba que aqui eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo. Então isso aqui vai ser chamado de sujeito oracional. Camila, tem muita coisa, viu? Eu sei que é muita coisa, tá? Mas, infelizmente, a banca pode chegar cobrando essas formas. Então, ó, a subordinada substantiva, ela vai fazer a introdução, certo, de um termo sintático. Então, aqui, na verdade, a conjunção subordinada substantiva, ela não vai ter valor relacionado à semântica, valor de sentido, como é empregada a relação da conjunção. E sim, aqui ela vai ter um valor sintático, tá? Então, grava isso, que isso é muito importante até para a introdução. Vê só, conjunção subordinativa substantiva ou chamada de integrante é quando eu tenho um que ou um se, que ele vai poder ser trocado por isso, certo? Ele não vai desenvolver uma relação de sentido. Sentido. Você percebeu que aqui, quando eu falo assim, comprei lápis e caneta, você percebeu que quando eu digo lápis e caneta, esse E aqui, ele dá um valor de adição, porque a conjunção ela vai trazer um valor semântico, um valor de adição, tá? Não só de adição, a gente tem diversos valores. Mas o que eu quero introduzir aqui, grande parte das conjunções, na verdade, todas as outras conjunções que não forem as subordinadas substantivas, elas sempre vão ter uma relação de semântica, de sentido, certo? A única conjunção que vai ser colocada num período para fazer a ligação entre essas orações, que não vai ter um valor semântico, vai ser a subordinada substantiva, certo? Ela só vai desenrolar, ela só vai desenvolver um valor sintático. Quando eu falo de sintático, certo? Você tem que lembrar da forma da sintaxe. A sintaxe é o estudo das orações, né? Assim, a gente vai ter o sujeito, certo? A gente vai ter os complementos verbais e os verbos. Só que a gente tem que lembrar que verbo e complemento a gente classifica, certo? E o verbo, o complemento, ele vai ser estabelecido através da classificação do verbo. Exemplo, percebeu que aqui eu tenho subordinado substantivo objetiva direta? A objetiva direta é o complemento do verbo transitivo direto, que é um verbo que vai solicitar um complemento, e esse complemento ele não vai vir preposicionado, certo? Então perceba que cada uma, objetiva direta, objetiva indireta e a predicativa do sujeito, elas são determinadas a partir do valor sintático da correlação com o complemento verbal, tá? Então, objeto direto, objeto indireto e predicativo do sujeito são complementos verbais. Então, você já está entendendo aqui que a conjunção em si, ela já vai dar ela já vai fazer a introdução, certo? Dos 3 tipos de complementos que a gente tem nas relações sintáticas de um verbo. Além disso, a gente tem a relação de regência nominal, que vai ser o complemento do nome, certo? Lembrando que todo complemento do nome ele vai vir preposicionado. E além disso, a gente tem o aposto, certo? Que vai ser introduzida por 2 pontos. E aí a gente vai ter a oração subordinada apositiva, certo? Então perceba aqui, a principal informação que eu dei aqui para você aqui, todas as conjunções em si, elas vão desenvolver uma relação de semântica,
certo? Às vezes ela vai dar um valor adversativo, às vezes temporal, às vezes ela vai dar um valor aditivo, conclusivo, e aí é muito importante que você preste atenção, porque a única conjunção que não vai fazer esse desenvolver de um valor semântico, certo? De sentido, ele não vai atribuir uma relação de sentido, vai ser a conjunção subordinada substantiva ou chamada conjunção subordinada integrante. Tranquilo? Então aí eu já estou dando um remédio, tá? Para que você se ligue. A única conjunção que não vai desenvolver valor de sentido é apenas a relação da conjunção subordinada substantiva ou integrante. Tranquilo? Porque às vezes a banca coloca lá, vamos supor, que. Aí ela joga lá, é necessário que você saia. Aí ela coloca lá, essa oração é uma oração conclusiva. Ela bota lá, né? Oração coordenada, não sei o que, conclusivo, tá? É oração explicativa. Oração não sei o que. E se só tiver uma relação aqui de questão de valor semântico, que é a relação do sujeito, da classificação do verbo, para ter essa relação de complemento, você já sabe que esse que ele não vai introduzir uma relação de semântica. Então, tudo que for entrelaçado a um sentido, você já vai fazer a eliminação. Tá? Eu vou mostrar mais ou menos como a gente vai adiantar isso e vai adaptar principalmente na relação de questões. Tranquilo? Eu dei só um esqueminha, tá? Conjunção é uma parte muito grande, eu vou gravar a aula módulo 2, que vai ser falando sobre as subordinadas. Porque eu acredito que quando os módulos ficam muito grandes, a gente acaba, né, às vezes dá sono, tá? Às vezes dá cansaço, enfim. Mas aí eu tô só explicando por cima para depois a gente aprofundar um pouco mais, certo? Além da subordinada substantiva ou integrante, a gente tem também a subordinada adjetiva, certo? Essa daqui são as queridinhas da banca e são as mais fáceis, tá? Eu acredito que essa daqui é aquela que você não pode errar de forma alguma. A subordinada adjetiva é porque ela tem um valor de adjetivo, tá? Ela tem um valor, na verdade, semelhante ao de um adjetivo. Ela tem ali para trazer uma relação de qualificação, de caracterização. Ela traz um modo explicativo restritivo. Vou dar um exemplo, tá? A subordinada adjetiva é toda vez que eu tiver um que. Esse que ele vai ser um pronome relativo, certo? Esse pronome relativo, ele vai trazer a introdução, certo? De uma oração subordinada adjetiva. Camila, qual o papel do pronome relativo dentro da oração? Ele faz a relação de retomar o termo antecedente, certo? Então, o papel do que, ele é um pronome substantivo relativo. Substantivo porque ele vai substituir o termo a que ele se refere, que vai ser o substantivo anteriormente a ele. E Camila, como é que eu vou saber que esse que ele é um subordinado adjetiva e não substantiva? Porque lembra que eu falei aqui em cima que a subordinada substantiva é também quando eu tenho um que. Só que esse que, ele pode ser trocado por isso. Mas para ser uma oração adjetiva, a gente vai ter um que, onde eu vou poder fazer a troca por o qual, a qual, os quais ou as quais. E essa troca vai trazer essa relação de quê? De que vai fazer a introdução de subordinada adjetiva de uma oração. Tranquilo? Então, eu tenho dois modos só. Perceba que aqui eu tenho 6, tá? Na adverbial, que é a próxima que a gente vai ver, a gente vai ter 10 tipos, mas nessa daqui eu só tenho 2. E ela é relacionada à vírgula, tá? É adjetiva explicativa quando eu fizer o emprego da vírgula e restritiva quando eu não fizer. Deixa eu dar um exemplo porque fica muito mais prático para que a gente verifique. Vê só. João morava na esquina, morreu. Quando eu falo assim, João que morava na esquina morreu, perceba que quando eu digo assim, que morava na esquina, você percebeu que isso aqui é uma explicação de quem era o João? Perceba que eu estou dando aqui uma característica, tá? Então perceba que por que eu falo que isso é uma oração subordinada adjetiva? Porque na verdade o valor dela, a relação dela vai ser bem parecida com o adjetivo. Porque você lembra que o adjetivo é para trazer uma característica, tá? Para trazer uma relação de explicação do que é. Vou dar um exemplo. Parede branca. Perceba que se você olhar para mim, tá? Você vai ver que a parede que está atrás de mim, ela é branca.
Então, isso é uma característica da parede, certo? Perceba aqui que ele faz a mesma coisa. Ele traz aqui, João que morava na esquina morreu. Perceba que não foi qualquer João que morreu. Foi um João que morava na esquina. Então, perceba que ele aí determinou, ele caracterizou, certo? Ele qualificou quem era João. Então, só porque eu tenho o quê? Perceba que ele retoma João, certo? Então, para mim, não, para que eu não repita, certo? João morava na esquina, morreu. Aí ela coloca o termo que. Às vezes fica complicado de entender e é só você trocar por ele. O que ele desenvolve o mesmo papel do ele. Quando eu digo assim, Ana caiu, ela se machucou. Quem é ela? Ana. Você percebeu que quando eu coloquei ali o pronome do caso reto, você já fez essa relação de retomada? A mesma coisa vai acontecer com o que, tá? A relação do que é igualzinha à do pronome do caso reto quando a gente faz a retomada. Por que, Camila, isso acontece? Porque eles são pronomes substantivos. Eles foram postos ali na oração para fazer essa relação de retomada, porque se fizer a repetição do termo, você sabe que fica errado. E até fica até estranho, né? Se eu disser assim, João morava na esquina, morreu, fica estranho, tá? Então a gente coloca aqui, na verdade, um pronome para trazer essa relação de quê? De retomada. Então, perceba que o que vai fazer a retomada de João, certo? E aí eu posso fazer a troca do que por o qual. Eu poderia dizer também que João, o qual morava na esquina, morreu. Aí o sujeito do verbo morrer é João e morava, certo? O sujeito dele é o quê? Camila, entendi porcaria nenhuma. Vamos lá. Deixa eu tentar apagar aqui para me explicar no modo sintático mais breve, tá? Isso aqui, certo? A gente vai especificar, eu tô dando só por cima, não esqueça, isso é só por cima, tá? Isso é só a introduçãozinha para que você consiga desenrolar um pouco da relação de conjunção. Se você já for uma pessoa que já vem estudando, isso aqui serve como revisão para você, tá? Mas se você ainda não viu esse assunto, a gente vai adaptar e você vai se ligar, tá? E você vai conseguir aprender. Deixa eu colocar aqui de novo. João, que morava na esquina, morreu. Pessoal, João que morava na esquina morreu. Quando eu tenho aqui, ó, João, então eu falei que o que ele vai fazer a retomada de João, né, assim, e a troca que vai ser feita é a partir do qual, porque aí esse que vai precisar fazer concordância com o termo João. João está no singular e no masculino, então o termo ao qual eu vou fazer a troca vai ser o qual, porque também está no masculino singular, tranquilo? Então eu preciso fazer a concordância. Além disso, é assim que funciona sintaticamente, tá? Que é o que provavelmente as bancas vão cobrar de vocês. Se o que? Lembra que eu falei que o papel principal dele é fazer substituição de João. João, ele é um substantivo. Isso morfologicamente. E o que é um pronome. E o papel desse pronome estabelecido aí vai ser de substituir João, morfologicamente. Sintaticamente, quando eu falo sintaticamente, é tipo assim: você está lá no batalhão, certo? E aí você precisa fazer uma troca. Você não vai poder trabalhar hoje e em outro período, e aí você quer estabelecer uma troca. Você pode trocar com um subcomandante? Não, né? Por quê? Porque você é um soldado, certo? Você não pode fazer a troca com um superior seu. Você tem que fazer uma troca no mesmo nível. No máximo, né, até cabo, acredito eu. Porque até sargento, dependendo do caso, nem pode, tá? Então, você pode fazer uma troca aí em relação a um soldado ou a um cabo. Mas percebeu que soldado e cabo é o quê? Equiparados. Então, acontece a mesma coisa, tá? Se o que ele vai retomar um sujeito, então, sintaticamente, ele também vai ser sujeito, certo? Então, eu vou ter aqui dois sujeitos. Só que o que acontece? Você tem também dois o quê? Verbos, né? Assim, eu tenho o verbo morava e eu tenho o verbo morreu. João vai ser sujeito do verbo morreu e o que vai ser sujeito do verbo morava. Só que o que acontece para a relação de concordância? O termo morava, que é o verbo, ele vai concordar em número e em pessoa com João, diretamente. Por quê, Camila? Porque você tem que ter cuidado que, na regra geral de concordância, a gente estabelece que o sujeito ele vai trazer uma concordância com o verbo, certo? A regra geral é essa. Só que quando eu tenho o que, certo? O que é o sujeito do verbo morava que faz a retomada de João. Então, se o verbo ele concorda com o sujeito, então morava concorda com o que e o que concorda com João.
Então, por isso que morava está dessa forma, porque ele traz essa relação de concordância com o João. Então, cuidado, porque se chegar em uma prova e a banca estabelecer que morava traz concordância com o termo João, é correto. Mas se ela falar que o sujeito do verbo morava é João, aí já está incorreto, certo? Porque o sujeito é o quê? Que faz retomada de João. Tranquilo? Então, até o momento, eu já expliquei a você como é que cai sintaticamente. Morfologicamente, vai ser trazida a relação aqui de explicação de restrição, que eu já expliquei que é um modo com vírgula ou um modo sem vírgula, tá? Como eu escrevi aqui, ó, perceba que eu escrevi, deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar aqui essa parte, para me escrever novamente, tá, a oração, para que você consiga entender agora essa relação de explicação e restrição, bem rapidinho. Vê só, quando eu digo assim, João, que morava na China, morreu. Quando eu coloco aqui, tá? Eu coloquei João que morava na esquina morreu. Perceba que para fazer a relação do que morava na esquina, certo? Que vai ser a oração subordinada introduzida pela conjunção que, a gente tem vírgula. Ó, eu tenho vírgula aqui e eu tenho vírgula aqui. Então, vai introduzir a oração subordinada adjetiva, porque eu tenho um que faz retomada do termo João e pode ser trocado por o qual, certo? Mas, além disso, eu tenho vírgula aqui antes do que. Então, a gente vai estar no modo explicativo. Cuidado, porque se essa vírgula for retirada e colocada após o que, tá errado, certo? A vírgula, para fazer a introdução de oração subordinada adjetiva explicativa, a vírgula ela precisa ser anterior ao que, não pode ser posterior, tá? Então, se ele dissesse assim, João, que, vírgula, todos os dias, vírgula, saía na esquina, morreu. Perceba que agora a vírgula após o que já é para outra coisa, tá? Então, para ser modo explicativo, essa vírgula ela precisa ser anteriormente posta antes do que, tá? Mesma coisa acontece com a forma restritiva, é só você fazer a retirada da vírgula, tá? Quando eu digo assim, João que morava na esquina morreu sem vírgula, vai ser uma oração restritiva, tranquilo? Então, cuidado com isso, que a banca pode cobrar também. Além de tudo isso, trouxe aqui para vocês uma subordinada adverbial, certo? A gente tem 10 tipos. A gente tem a relação de subordinada adverbial causal, concessiva, comparativa, condicional, consecutiva, conformativa, final, temporal, proporcional e modal. Camila, como merda, eu vou decorar isso. Vê só. Você não precisa decorar, tá? Em partes você não precisa decorar. O mnemônico para fazer decoreba é 66 FTPM, tá? Quem é que tem TPM? A mulher, né? Então, perceba aqui, o sexo feminino, ele vai ter uma TPM, tá? Então, ó, 6C, causal, consecutiva, comparativa, condicional, consecutiva, conformativa, aí final, temporal, proporcional e modal, certo? Vou dar o esqueminha de como mais ou menos você vai ter que estabelecer uma relação. É bem legal que você preste atenção nas causais, tá? Porque elas são muito diferentes das explicativas. As conjunções empregadas são as mesmas, certo? As explicativas, a gente vai ver ela lá quando a gente for ver a partir da coordenação, certo? Mas elas têm uma relação aí de que explicação é bem diferente de causa, tá? Isso para banca é diferente. Se você fizer decoreba de conjunção, vai dar merda, porque as conjunções estabelecidas, elas são as mesmas. As mesmas conjunções causais são as mesmas explicativas. Só que quando chegar lá, e vamos supor, ela jogar um porquê, tá? Ela vai querer saber se esse porquê é causal ou se ele é explicativo. E aí você vai precisar diferenciar, tranquilo? É a relação de diferenciação você pode fazer estabelecida pela questão da subordinação e da coordenação, que eu vou ensinar mais à frente, ou você pode pegar também essa relação aqui desse do que foi estabelecido. Vê só, grande parte das coisas, certo? Grande parte das orações explicativas, as subordinadas adverbiais coordenadas explicativas, o verbo, certo? Em 99% dos casos, o verbo ele vai ser posto no imperativo,
tá? Camilo, que é um verbo no imperativo, vai ser aquele verbo, certo? Deixa eu colocar mais pra frente. O verbo imperativo é só você lembrar de império. Império você lembra de quê? De rei, né? Assim, o rei dá ordem e você precisa cumprir, tá? Imperativo. Então, a mesma coisa, tá? Ele vai mandar você fazer algo. Ele vai lhe dar uma ordem, tá? Quando eu digo assim, saia agora. Perceba que o verbo aí, ele vai estar no modo imperativo. Eu estou mandando você sair, tranquilo? Além disso, a causa é só você lembrar do professor Girafales, né? Quem nunca assistiu Chaves, né? E principalmente do professor Girafales, que ele diz, porque causa, motivo, razão ou circunstância. Então, a causalidade aqui ela vai ser trazida através da causa, motivo, razão, circunstância. Vou dar um exemplo na vida real. Quando eu digo assim, não fui à festa porque estava doente. Não fui à aula porque estava doente. Festa é fogo, né? Mas, enfim, não fui à aula porque estava doente. Quando eu digo assim, não fui à aula, o porquê estava doente é o motivo, razão ou circunstância de não ter ido à aula? Sim. Então, perceba que esse porquê foi estabelecido com uma relação de causa, tá? Causa, motivo, razão, circunstância. Mas quando eu digo assim, saia agora porque aqui está molhado. Perceba que o saia agora eu tenho um verbo no imperativo, certo? Então vai ser uma relação de explicação. Tranquilo? Então prestar atenção aí na relação da subordinada adverbial causal, tal, porque a banca ela gosta muito de trazer uma relação de diferença ou de igualdade com a relação da explicação. Mas aí você vai conseguir identificar. Quando eu falar um pouco de coordenação, eu vou trazer também uma relação de diferença entre a explicação e a causal, mas aí eu já introduzi dizendo que nas explicativas, grande parte das vezes o verbo vai estar no modo imperativo, já na causal é só lembrando do professor Girafales, modo, razão ou circunstância. Desculpa, causa, razão ou circunstância. Tranquilo? Além disso, a gente tem as adverbiais concessivas, que elas também são muito parecidas com as coordenadas, tá? A concessiva ela é muito parecida com a adversativa. Concessiva ela vai dar uma quebra de contraste, tá? Quebra de contraste é o quê, Camila? É a mesma coisa que a adversação, que a adversidade, tá? Só que como é que você vai conseguir fazer a diferença? Através da conjunção. Essa conjunção aqui você vai precisar decorar, tá? As conjunções adversativas, eu vou falar sobre elas depois, mas é necessário que você decore. Por quê? Porque quando a banca trouxer uma relação de oração, certo? Você vai ter que saber se ela vai trazer um valor adversativo ou um valor concessivo. Vou dar um exemplo para que você consiga mais ou menos desenrolar. Vê só. Saí na chuva, mas não me molhei. E agora? Embora tenha saído na chuva, não tenha me molhado. Vê só. Saído. Aqui tem um acento, tá? Deixa eu colocar aqui o acento. Vê só. Quando eu digo aqui, saí na chuva, mas não me molhei. Você percebeu que deu uma ideia adversa? Até porque quem sai na chuva obrigatoriamente tem que se molhar, tá? Então isso já é uma coisa. Então essa daqui, certo? Ela tá no rol das adversativas. Por quê? Porque você vai decorar as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, aí eu jogo. Não obstante, ainda assim e neste meio tempo, certo? As bancas elas cobraram essas três últimas, então tem um valor de concessivo, tranquilo? Além disso, perceba que quando eu digo assim, embora tenha saído na chuva, não tenha me molhado. Você percebeu que deu um valor adverso também? Só que o que acontece? Como é que você vai conseguir fazer a diferença entre a concessiva e a adverbial? Na concessiva, certo? Como você já vai decorar o rol das adverbiais, você vai olhar, opa, deu sentido contrário, deu. A conjunção está no modo, certo? A conjunção empregada está no modo que eu decorei? Não. Então, se não tiver, ela vai ser concessiva. Se tiver no rol decoreba, então ela vai ser coordenada adversativa, tá? Então, perceba que tem isso. Outra coisa também que você pode trazer a relação de diferença é você fazer o corte aqui, ó, nas vírgulas. E aí você coloca. Porque a relação de coordenação, quando eu falo que uma oração ela é coordenada, é porque uma oração ela é independente.
ela por si só ela vai se completar. Já a subordinada não, ela vai precisar da outra banda que vai vir depois da vírgula, certo? Ela vai precisar do restante da oração para poder fazer sentido. Vou dar um exemplo. Quando eu digo assim, embora tenha saído na chuva. Percebeu que faltou alguma coisa? Então isso aqui vai ser uma relação de subordinação. Já quando eu digo assim, sai na chuva. Simplesmente sai na chuva. Você me entendeu? Entendeu? Eu preciso falar mais alguma coisa? Não. Então perceba que aqui vou estabelecer uma relação de coordenação, certo? Então, ou você vai pela relação da dica que eu dei a você, decora o rol adversativo, e depois, se não tiver no rol, você verifica se é uma concessiva. Após isso, você faz só a confirmação com essa relação. Se eu disser apenas sair na chuva, faz sentido? Faz. Se não fizer, vai ser subordinada, como foi a de baixo, embora tenha saído na chuva. Se eu disser apenas isso, você não vai compreender, tá? Então é necessário que haja o restante da oração para que seja compreensível. Além disso, certa gente tem um modo comparativo, que ela é bem prática, você sabe quando vai estar comparando. Mais do que, certo? Quando eu digo que eu sou mais bonita que fulano, mais bonita que fulano, quando eu digo tão quanto, certo? Então, são conjunções subordinadas comparativas. Eu tenho uma condicional que a gente é muito usual, tá? A gente usa muito se o caso. Se você for, caso você for, certo? Então, perceba aqui que elas são muito usuais. A consecutiva que vai dar uma ideia de consequência, certo? Você decora aí o rol. As conformativas, prestar atenção nas conformativas, principalmente com conforme, segundo e consoante, tá? As finais, que vai dar a ideia de finalidade. As temporais, é necessário que você preste atenção na conjunção quando, certo? Ela é muito cobrada em prova e é a mais fácil de todas, certo? Proporcional, quando eu digo a proporção que, certo? Então perceba que vai haver o emprego da crase, do sinal indicativo de crase, então tem que ter cuidado até para a questão de reescrita, certo? A proporção que, a moda de, certo? Aqui na modal, a gente vai ter o emprego da crase também, tranquilo? Então, ó, essas aqui são as subordinadas adverbiais, certo? Na próxima aula a gente já vai começar falando um pouco sobre a oração coordenada assindética, e aí a gente já vai começar, na verdade, né, vou começar estabelecendo uma relação de oração coordenadas e quais os tipos delas, certo? Cheiro no coração de vocês e até a próxima.